Bom, gente, boa noite. Tá todo mundo aí? Bom, Vitor, boa noite. Vitor, boa noite. Ágata, boa noite. Tudo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí direitinho? Então, tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo, gente? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? Como é que tá a situação aí?
Todo mundo ouvindo, gente? Ok. Então vamos lá. Olha só. Estão conseguindo ver a tela aí também direitinho? A tela está aparecendo para vocês todos? A tela está. Para todos. E aí, agora vocês estão me vendo aí? Como é que tá? Vou compartilhar de novo a tela, olha só. Olha aí, tá aparecendo aí agora a tela? Direitinho, a tela tá lá? Tá, Tá, tudo certo? agora deu certo. Ah, então beleza. Olha lá. Eu vou explicando para vocês aí, depois vocês vão me fazendo as perguntas. Correto? Pode ser desse jeito? Certinho? Certinho. Então, beleza. Olha só. A gente está tratando, né, na nossa disciplina aqui, primeiramente, da administração financeira. Aqui está escrito cálculo financeiro, mas está errado, é administração financeira. Vocês me desculpem aqui, eu vou editar isso aqui na hora de colocar, mas é cálculo financeiro. Olha o que a gente falou lá primeiro. A gente precisa discutir esses pontos aqui que a gente está abordando dentro das reuniões, correto? Estão ouvindo direitinho? Tudo certo, gente? Certinho. Certo? Vou deixar esse Certo. bate-papo aberto aqui, que aí qualquer coisa a gente também vai falando em relação a esse bate-papo aqui, certo? Olha só. Eu preciso que vocês saibam dessa ferramenta aqui. A gente está falando do balanço patrimonial, a gente falou de exercício social primeiramente, e depois a gente falou de curto e longo prazo. Correto? Todo mundo entendendo aí direito? Sim, Todo certinho. mundo, gente? Certinho, Paulo. Todo mundo? Tudo certo. Isso. Então é o seguinte, dentro dessas ferramentas, eu preciso que vocês saibam aqui do balanço patrimonial que a gente está falando, das contas que estão aqui dentro, certo? Do que está acontecendo aqui dentro, que são contas ativas, contas passivas e contas de resultado, certo? E aí, Fael, beleza? Beleza, então vamos lá. Contas ativas, contas passivas e contas de resultado aqui dentro da ferramenta do balanço patrimonial, correto? A gente começou a fazer a introdução e a gente precisa sempre lembrar o seguinte, dentro do balanço patrimonial aqui, a gente vai ter que linkar as duas partes aqui, ó, estudando o que é exercício social. Exercício social, eu preciso que vocês entendam que é o início das atividades das empresas, correto? Quando ela começa a existir contabilmente. Isso também a gente vem discutindo, a gente vem falando sempre, que a partir do momento que a empresa começa a existir socialmente, ela começa a ter as suas obrigações. E dentro das suas obrigações, a gente começou o nosso estudo dentro dessa disciplina de administração financeira, certinho? Depois a gente tratou
o que é curto e o que é longo prazo, tá certo? Curto prazo a gente vai chamar é o que está dentro do exercício contábil, e longo prazo é o que está fora do exercício contábil. E dentro dessas duas análises aqui, a gente começou a fazer as ferramentas para preparação de análise de balanço, não foi isso? A gente falou isso tudo dentro lá das videoaulas, como é que a gente vai preparar para fazer a análise de balanço. E o que eu fiz? Eu pedi para vocês separarem 3 balanços, vocês trabalharam com 3 balanços, fazendo a análise horizontal e a análise vertical, correto? A gente fez essa análise. Dentro dessa analogia, eu mostrei para vocês que é de suma importância sempre a gente estar fazendo a análise de 2 períodos, ou seja, 2 períodos, comparando um período atual com o período que aconteceu ou vice-versa, e depois a gente tirando as conclusões do que a gente precisa fazer. E diante disso, a gente vai sempre partir do pressuposto dessa análise que a gente precisa tomar decisões. Decisões financeiras que envolvem decisões de curto e decisões de longo prazo. Tendo isso tudo aí em mente, a gente começou a fazer análise horizontal, análise vertical. Eu apresentei para vocês os índices de liquidez. Quais são, né, os índices de liquidez? O que significa esses índices de liquidez aí? Funciona essa acessibilidade e esse cálculo de índices. E depois disso tudo aí que a gente fez, que a gente participou, a gente vem tirando dúvidas, a gente vem conversando via WhatsApp praticamente quase que todo dia. E é essa interação aí que eu preciso de vocês. Essa participação que eu preciso que vocês façam, né, sempre comigo. A gente vai estar sempre respondendo, sempre estando junto aí para não ter dúvida em relação ao que a gente está fazendo e o que a gente está estudando nessa matéria aí. Ô, Luan, aí o que acontece? O que acontece? Eu coloquei um balanço aqui hoje para a gente ver do que se trata. Olha só para vocês verem. Esse balanço aqui é um balanço está nesse link aqui, ó. Isso vai estar lá na videoaula depois, é um balanço que está nesse link direitinho aqui. Peguei aleatoriamente para vocês verem que é comum a gente fazer esse tipo de estudo, esse tipo de análise é comum em todas as empresas, todo mundo faz isso na administração financeira para tomadas de decisão. Então, dentro do que a gente estudou, olha aqui para vocês verem, é um balanço completo, olha só, aqui o balanço completo. Dentro de tudo que é daquilo que a gente estudou e daquilo que a gente vem tratando, a gente vai ter sempre 2 períodos, tá vendo? Aqui veio o ano de 2016 e esse aqui 2017. Sempre assim, ó, o ano anterior com o ano seguinte. A comparação é feita esse ano todo aqui, ó, em relação ao outro ano do lado de cá, tá vendo? Aí vem o passivo, a mesma coisa, ó, esse ano em relação a esse outro ano aqui. Dentro disso tudo aqui, ó, a gente começou a fazer a análise vertical e a análise horizontal. Não foi isso? Tá dando para entender até agora aí, direitinho? Tá, gente? Sim. Tá entendendo direitinho aí? Certinho. Beleza. Dá para entender certinho. Isso, tranquilo. Olha só. Então, dentro dessas análises aqui, vocês vão sempre lembrar do seguinte, a gente vai ter um balanço, tem a ferramenta aqui, ó. O que a gente chama de ferramenta? A gente vai chamar de ferramenta o balanço patrimonial, que a gente vai ter sempre ele em mãos. Porque sem ele em mãos, a gente não vai conseguir fazer análise horizontal, análise vertical, cálculo de índice, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Para a gente lembrar lá o que a gente fez, olha como é que fica legal. A análise vertical é feita de que forma? De baixo para cima, não é isso? A gente pegou todas as contas que está aqui e fez a análise vertical. O que é a análise vertical? A base aqui embaixo vai ser 100%. A gente vai abrir duas colunas do lado de cada ano e fazer a análise vertical, primeiramente com a base 100%.
E o que a gente falou dessa base, dessa análise vertical? Que é a gente pegar o grupo de contas aqui, tá vendo? O total do circulante aqui foi 535.369, confere. Equivale a dizer que é a soma de todas essas contas aqui, ó. Ou seja, o percentual dessa aqui até aqui tem que fechar com o percentual total aqui, dos 535.369. Confere. Certo, gente? Confere. Exatamente. Certinho. Na mesma coisa, no outro ano. Esses valores são a soma do circulante. Então, a gente faz como a base 100% e vai achando o percentual do grupo circulante com o percentual dos grupos das contas que está aqui dentro. O grande questionamento é o seguinte: pode fazer a análise só do circulante? Pode, mas não fica uma análise completa. Porque na hora que a gente estiver estudando mais aprofundado, mais profundo, vocês vão ver que a gente vai ter que saber a diferença das contas que estão aqui dentro, tá vendo? No caso desse circulante aqui, a gente tem disponibilidade, a gente tem contas a receber, estoques, impostos a recuperar, despesas antecipadas, dentre outras. Está vendo que a nomenclatura das contas vai mudar de segmento para segmento, mas o importante é a gente saber que esse total vai bater aqui, isso na análise vertical. Analisando essa empresa aqui, vou deixar o link, depois vocês pesquisam lá direitinho para vocês verem como é que funciona. Olha só, dentro do realizável a longo prazo dela lá, ela tem depósitos judiciais, impostos a recuperar, ativo tributário, crédito de partes relacionadas, recebíveis da Eletrobras e outros ativos. Então, aqui são aqui a gente chama dos direitos que ela tem a receber a longo prazo, ou seja, ela não vai receber esse dinheiro aqui dentro do exercício contábil, que é, no caso aqui, 2016. Ela recebeu isso aqui tudo, ela vai receber isso aqui tudo no próximo ano aqui, ó. E para a gente saber essa análise, a gente também faz aqui de conta por conta dentro dos grupos de contas. O mais interessante nessa empresa aqui, olha para vocês verem do lado do ativo, é que os investimentos dela, o mobilizado e o intangível, ele é irrelevante. Está vendo que não tem pouco valor em relação a esses? Ou seja, é assim que as empresas hoje estão funcionando no mercado. Compreendem, gente, direitinho? Do mesmo lado, as obrigações. Vocês percebem que essa empresa aqui, olha para vocês verem que o total desse circulante é maior do que o total desse circulante aqui, no caso agora o passivo. A mesma coisa, o ativo circulante dela aqui, ó, é maior do que o passivo circulante dela aqui. Conseguem ver? Conseguindo ver, gente, direitinho? Ou seja, sim, ela ainda está viva no mercado. Ela ainda consegue sobreviver aqui dentro desse cenário que a gente tem. Olhando o não circulante, olha para vocês verem a evolução, como é que funciona. Os empréstimos dela em relação aos 2 anos, esses 2 anos, olha só, os empréstimos, ou seja, as dívidas do não circulante, que é dos 2 outros exercícios, estão menores do que a desses aqui, ó. Tá vendo? Esses valores estão menores do que os valores do não circulante do ativo. O que a gente conclui com isso? Que essa empresa aqui, com essas contas, até o presente momento, que foi 2017, ela está ativa, ou seja, ela está conseguindo pagar as suas contas de curto e pagar as suas contas de longo prazo. E por último aqui, ó, a gente tem o patrimônio líquido dela, que mais para frente vocês vão estudar cada continha da reserva de lucro, cada continha de outros resultados abrangentes, o lucros acumulados, que a gente vai para frente chamar de reserva de lucro, e a participação dos acionistas aqui também, que é um tópico que a gente precisa ver lá na frente, que essa empresa aqui se trata de uma SA de capital aberto. Aí a gente veio na análise horizontal. O que significa análise horizontal?
significa que a gente, no caso aqui, só tem duas contas. Duas contas não, desculpe. A gente só tem dois exercícios, tá vendo? Na análise horizontal, a gente vai pegar, primeiramente, o grupo de contas, qual que é o valor dele? 535 milhões, tá vendo? E vai dividir por esse grupo aqui, ó, e multiplicar por 100 e achar um percentual assim. Não foi assim que a gente fez? Confere, gente? Confere. Isso. A mesma coisa nas disponibilidades. Esse dividido por esse. E assim sucessivamente. Vertical para baixo e horizontal do lado com a base 100%. Isso, a mesma coisa a gente vai viu na DRE. Por enquanto, a gente vai fazer a análise de balanço e análise de DRE. É o que eu preciso que vocês saibam de análise horizontal e de análise vertical. Aí a gente deu a introdução ao cálculo dos índices. Primeiro índice que a gente estudou, qual que foi? Vocês lembram? Fala para mim. Primeiro índice. Pode olhar aí, não tem pressa não. Olha lá no caderno direitinho. Primeiro índice que a gente estudou, qual que foi? Hein? Fala aí, Luan, o primeiro índice. Hein? Primeiro índice que a gente estudou, tirando o de hoje, qual que foi? A gente estudou capital circulante líquido, não estudou? Confere, olha para cá, Luan. A gente estudou capital circulante líquido, tá lembrado? O que é o capital circulante? Ativo circulante menos passivo circulante. Confere. A gente vai pegar esse total de 2016 menos esse total de 409. Aí a gente acha o primeiro capital circulante líquido desse ano aqui. Confere. Isso é que eu preciso que você saiba. Ativo de capital circulante líquido. Quando a gente for fazer isso na íntegra, vocês vão escrever lá, capital circulante líquido em 31 de dezembro de 16, esse valor menos esse valor. Capital circulante líquido de 2017, esse valor e desse valor. Podemos estudar conta por conta? Podemos. No caso do ICL, não precisa, é uma conta só. É ativo circulante, está aqui, menos. O próximo índice que a gente estudou lá, qual que foi? Foram o grupo dos índices de liquidez, não foi? A gente estudou lá o primeiro que foi ativo circulante mais passivo circulante dividido por realizável a longo prazo e como é que chama do lado de cá? Vocês estão lembrados? Aqui é realizável. Como é que chama o passivo não circulante? Fala comigo, gente. Passivo não circulante. Lembra aí? Paulo, tá dando interferência, eu não tô entendendo. Eu também tô, aqui também tá, porque aqui tá chovendo. Mas você tá entendendo? O que você não tá Tenta entendendo? todo mundo desativar os áudios, gente. Isso, pode ativar todo mundo. Pode ativar o áudio, todo mundo. Isso, pode ativar. Se todo mundo ativar o áudio, dá interferência. Tem que desativar. Pode ativar o áudio, Tem que todo mundo. desativar. Todo mundo desativar. Não, pode ativar. Ativar. Mas Pode... aí Não tem importância, não. Se ativar, dá interferência. Ah, não, então tá. Então ativa só um, ativa só o da Gisele aí. Oi. Ligar só na hora que for falar, gente. Deixa desligado. Isso aí, beleza. Aí o que acontece? Eu preciso que vocês peguem agora e falem para mim o que tem de dúvida desse assunto. Fala para mim. Você está falando da análise horizontal e vertical? De tudo. Qualquer dúvida agora, pode falar. Qualquer tipo de dúvida. Pode falar, Gisele. Não, eu tô olhando aqui. O que veio na minha cabeça agora, nada não. Às Nada vezes não, surge quem mais alguma. está aí com a gente? Paulo, Oi, fala, Elaine, vai.
Em relação à aula de ontem de liquidez geral, eu não entendi a fórmula. Isso, fala comigo. Que tá lá, ativo circulante, mais realizável a longo prazo, Vai devagarzinho. dividido Olha por aqui no vídeo. Ativo circulante, mais realizável a longo prazo. Olha aqui, ó. Vai de novo. Continua, dividido por, para isso aí que eu preciso. dividido por passivo circulante, mais exigível a longo prazo. Olha aqui. Passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Nesse caso aqui, ó, o exigível a longo prazo é o não circulante todo, o passivo. No ativo, não, tá vendo? Porque o ativo não, o realizável a longo prazo termina aqui, ó, em outros ativos não circulantes. Depois vem investimentos, tá vendo? Respondi? Hã? Consegui te responder? Ei, Elaine? Consegui te responder, Elaine? Elaine? Consegui te responder? Olha o chat aqui, gente. Vê aqui. Deve ter caído a conexão dela, Paulo. Ah, tá. Então tá. Então, mas vocês conseguiram entender direitinho que esse realizável a longo prazo aqui é um grupo de contas e que o investimento aqui é outro grupo de contas? É diferente. Esse grupo desse grupo aqui. Não pode somar esse valor total com esse valor aqui, não. Tem que fazer a conta só desse aqui, ó, que é o realizável a longo prazo. Deu para entender isso? Deu. Deu. Então só. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá. Eu não consegui ver a aula ainda, então eu não consigo te falar. Hã? Eu não consegui ver a aula ainda, então eu não consigo te falar agora, mas a Não respeito tem disso aí. importância. O que acontece? Essa ferramenta, o Zoom, ela é muito boa, mas ela corta. Aí o que tiver mais de dúvida, a gente vai conversando pelo WhatsApp, igual a gente está fazendo. Eu estou atendendo um por um para sanar essas dúvidas aqui, ó, até a gente conseguir uma conexão melhor. Mas isso eu acho que a tendência é melhorar em relação a isso aí, a esse tipo de conexão aí. Tá bom. Certinho, gente? Certo? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa, gente? Não. Tudo certinho? Certinho. Então, beleza. Qualquer coisa, gente, vocês fiquem com Deus aí. Uma boa noite. Foi uma primeira experiência boa aqui. A gente vai estar adequando direitinho para estar acompanhando tudo junto. E a gente vai fazer igual a gente está fazendo sempre. Teve dúvida, pode me chamar no grupo da nossa disciplina, pode me chamar no privado ou pode chamar onde que vocês precisarem. Tá certo? Uma boa noite para vocês aí. Vocês fiquem com Deus. E qualquer coisa pode me chamar aí que eu estou à disposição sempre. Certo? Um grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu.